Doutora Maria José, nossa neurocirurgiã, fala sobre AVC, acidente vascular cerebral. É com você, doutora amada aqui do meu coração. Oi, Belinha! Aqui estamos com muita alegria com o nosso quadro e hoje nós vamos falar sobre AVC, que é acidente vascular cerebral, que é a mesma coisa de derrame, e o termo mais usado hoje é AVE, que é acidente vascular encefálico. Então, o acidente vascular encefálico é a terceira causa de morte em vários estados brasileiros. E de 5 a 8 pessoas em cada 1.000 habitantes são vítimas de AVC, com pessoas acima de 25 anos de idade. E o que é o AVC? Por que, como que ocorre o AVC? Então, nessa gravura que nós estamos vendo aqui, vocês podem ver que o cérebro ele é muito vascularizado, né? Existem várias artérias, veias vascularizando o cérebro. Por que que o cérebro é tão vascularizado assim? Então, o cérebro necessita de 500 a 600 ml de oxigênio por minuto e 75 a 100 miligramas de glicose por minuto. Então, para que esse oxigênio, essa glicose chegue ao cérebro, são necessários 1.000 ml de sangue por minuto chegando no cérebro para que o cérebro exerça as suas funções normais. Então, quando acontece algum advento que atrapalhe chegar essa quantidade de sangue no cérebro por um determinado tempo, aquela região do cérebro, ela fica prejudicada. Então, aí acontece o AVC. Aquele cérebro fica isquemiado. Então, nesse caso, a gente fala que foi um acidente vascular encefálico isquêmico, porque deixou de ir sangue naquela região. Quando esse vaso rompe, deixando derramar sangue naquela região, aí a gente fala que é o acidente vascular encefálico hemorrágico. Então, por isso que existem dois tipos de derrame. O isquêmico, quando deixa de sangue para aquela região, e o hemorrágico, quando o vaso rompe e derrama sangue naquela região. Então, o nosso cérebro, ele tem uma divisão no meio, e o cérebro, ele tem 2 hemisférios, né? Então, quais que são os sintomas do AVC? É diferente o sintoma do hemorrágico e do isquêmico? Então, os sintomas são os mesmos, depende muito da região. Então, cada região do cérebro é responsável por uma função. Então, aqui, por exemplo, esta região é responsável pelos movimentos. Então, se tem um derrame, uma isquemia nessa região ou uma hemorragia nesta região, o que o paciente vai apresentar? Alteração dos movimentos. E o lado direito do cérebro comanda o lado esquerdo do corpo. O lado esquerdo do cérebro comanda o lado direito do corpo. Então, se acontece uma lesão, uma isquemia ou uma hemorragia nesta região que é responsável pelos movimentos e esta lesão acontece do lado direito do cérebro, o paciente vai ter alteração dos movimentos do lado esquerdo do corpo. A região aqui atrás do cérebro, que é responsável pela visão, se o paciente tem uma isquemia ou uma hemorragia na área da visão, aí a pessoa vai ter o quê? Alteração da visão e não precisa ter alteração, necessariamente não vai ter alteração dos movimentos, a não ser que seja uma lesão grande que alcance também a região dos movimentos. E quais são os fatores de risco para que aconteça um AVC? Então, existem alguns fatores de risco e que são muito importantes e que nós devemos ter cuidado. Então, quais são os fatores? Hipertensão arterial, diabetes,
alterações cardiológicas, obstrução das carótidas, né, que levam sangue para o cérebro, tabagismo, né, o fumo é responsável por 40%, aumenta o risco em 40% de AVC nos homens e 60% nas mulheres. E o alcoolismo também, a vida sedentária também. O AVE, tanto isquêmico quanto hemorrágico, exerce um grande impacto sobre a saúde física e emocional do paciente e da família, e também um impacto econômico. Então, por isso que tem que ser feita a prevenção. Por hoje é só, pessoal. Mandem as suas sugestões para o programa belíssima@gmail.com. É com você, Belinha. Ela transmite muita paz, não é? Eu sou apaixonada por ela e quem não é, gente? Eu e toda a galera do Flamengo, nós somos apaixonadas nela porque ela é unanimidade, né?